Amém? Vamos orar então? Feche seus olhos. Peça para o Senhor falar com você. Amém? Senhor, nesta hora nós clamamos o seu nome mais uma vez. A tua igreja está aqui sentada esperando ouvir a sua instrução, Senhor. Por isso fale conosco, Senhor, mais uma vez. Nos instrua para mais essa semana. Nos instrua e nos mostre, Senhor, onde nós devemos melhorar. Porque a tua palavra diz que sem santidade ninguém verá o Senhor, ninguém verá a Deus. E todas as vezes que o Senhor tinha algo grande para o teu povo, o Senhor sempre dava uma ordem: santifiquem-se. Porque num certo período o Senhor ia trabalhar. Queremos que o Senhor faça grandes coisas neste local. Por isso que a tua igreja esteja se santificando no nome de Jesus. E tudo que é de direito nosso, nós tomamos posse no nome de Jesus. Com perdão dos nossos pecados, nós clamamos a Ti nesta hora. Fale conosco no nome de Jesus. Amém. Amém. Diga bem alto para o Senhor: fale comigo. O inimigo não vai roubar a palavra do meu coração, porque a minha mente, o meu coração, estão receptivos, estão prontos para Te receber, Senhor. Eu não sairei daqui como eu entrei, porque a sua palavra é viva, ela é eficaz, como uma espada de 2 gumes, que pode nos separar do pecado, de toda sujeira, que nem nós sabemos aonde tem, mas o Senhor sabe. Amém. Não deixe o inimigo roubar a sua palavra, amém? Aquela palavra aquela parábola do semeador, sobre aquele homem jogando a semente, e dependendo do solo que essa semente era recebida, a palavra era perdida, mas não vai ser o caso no nome de Jesus, amém? Continuando no nosso setembro amarelo, de quem nós falamos semana passada, quem se lembra? De Moisés. Falamos sobre Moisés, sendo o homem que ele foi, um grande libertador, um legislador, um profeta, um sacerdote, um hebreu de criação, um príncipe dos egípcios, um libertador, conhecido por Deus. Ainda assim, se frustrou, pensou, pediu a morte para si. E nós já comentamos sobre isso aqui, que grandes homens de Deus também ficaram frustrados, também ficaram desesperançados, também ficaram, não pensando muito em ideação suicida, mas pediram para Deus o matar. E nós vamos falar de mais um profeta, grandioso, dos maiores, que também pede a morte para si. Um homem que foi cuidado por Deus. Deus muda a natureza e manda corvos alimentar este homem, dando carne para ele, alimento para ele. Deus diz para este homem: vai para um lugar, ele vai para Sarepta, ele vai. E uma mulher viúva, pobre, esperando a morte chegar, estava pegando gravetos, porque gravetos é uma fogueira, para acabar logo, porque eles não tinham mais o que comer, mas Elias chega. E essa mulher reconhece este homem de Deus e diz: vive o Senhor teu Deus. Então, olha que interessante, um homem de Deus, uma mulher de Deus deve ser reconhecido por um homem de Deus e uma mulher de Deus, amém? Como você e eu somos. Mas até este homem de Deus, um dia também pediu a morte para si. E do mesmo jeito de Moisés, ele disse: porque o Senhor não me mata agora. A diferença entre os dois, Moisés e Elias, que é o que nós vamos falar nesta noite. Moisés conta toda a história para Deus. E Deus dá um tipo de tratamento para Moisés. Deus manda ajudadores. Então, neste mês, eu estou vendo Deus tratar da igreja. Talvez algumas pessoas depressivas que estejam nos assistindo, ou até mesmo aqui. E Deus, a cada domingo, nos dá um tratamento. Semana passada, Ele disse... Lembra o que Ele disse? Ele mandou 70 homens para ajudarem Moisés. Olha só, hoje o tratamento para você e eu é um outro tipo de tratamento. Então, antes de nós começarmos, eu quero ler o nosso versículo que está em Cânticos 2, 11 e 12, que nós estamos lendo desde o primeiro domingo deste mês de setembro. Um mês que representa
onde todo o Brasil e o mundo estão de olhos nessa questão do suicídio, onde pessoas morrem mais anualmente por suicídio do que por assassinato. E a igreja não podia ficar fora disso. A igreja também está cuidando, Deus está cuidando, amém? Diga amém. Então quero ler com você agora, acompanha aí comigo, diz assim: porque eis que passou o inverno, repete aí, eis que passou o inverno. Não, gente, vamos lá, com convicção. Eis que passou o inverno, a chuva cessou, e se foi. Aparecem as flores na terra, e o tempo de cantar chegou. Amém? Toma posse disso para você, no nome de Jesus. Diga para Deus: Deus, o que é de direito meu que está na sua palavra, eu quero. E essa é uma das promessas. Muda a minha estação, Senhor. Muda os meus dilemas, os meus problemas, e me leva para uma nova estação, uma estação de conforto, uma estação, não que o Senhor não esteja nela, porque o Senhor está conosco em todas as estações. Amém? Por isso, então, abra sua Bíblia comigo em 1 Reis 19, de 4 em diante. Primeira Reis 19, de 4 em diante. Nós vamos falar de um homem que é conhecidíssimo no Antigo e no Novo Testamento, e que ainda assim mostra e prova a sua humanidade através da sua exaustão, através de se sentir, não, ele não era um fracassado. Até porque quando uma pessoa fracassa, não significa que ele é um fracassado, mas que ele teve um momento de fracasso. Amém? Fracassado é aquele que sempre está fracassando, sempre, já levanta pensando que fracassou, que vai dar errado, mas não é o teu caso, amém? E não é o caso de Elias. Elias não tinha fracassado, ele achou que tinha fracassado. Mas Deus tinha tudo sob controle, como Ele tem ainda. Para você que está nos assistindo agora, o Senhor tem tudo sob controle, e Ele assiste a sua vida e tudo que você tem passado. Por isso, abra sua Bíblia comigo em 1 Reis 19, de 4 em diante. Nós vamos falar de um homem que, por mais que seja forte, quando ele vai para um caminho que Deus não mandou ele ir, ele tem um fracasso. E foi o que aconteceu com Elias. Elias acabou de vencer uma batalha no Monte Carmelo, onde ele lutou, ele enfrentou 450 profetas de Baal. Sozinho ele estava ali, no nome do Deus de Israel. E a Bíblia diz que Deus manda um fogo do céu, que lambe toda a água daquele altar. Amém? Deus tem cuidado de tudo. E naquela situação, Deus estava dando vitória para Elias. Só que acontece algo que chama a atenção. Ele não teve medo de 450, mas ele fica com medo de uma mulher. Por que será? Será que uma mulher é mais forte do que 450 homens? Claro que não. Mas antes da gente ler 1 Reis 19, em diante, eu quero ler 1 Reis 18. Um capítulo antes, estamos falando de um homem que estava zombando dos profetas de Baal. Estamos falando de um homem ousado, corajoso. E olha o que ele faz. Ele diz assim, 1 Reis 18, 27 diz assim, não precisa abrir. E sucedeu que ao meio-dia, Elias é o profeta que nós estamos falando hoje. Elias zombava deles e dizia: clamai em alta vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma outra coisa para fazer, ou que intente alguma viagem, talvez esteja dormindo, ou vocês o despertará. Olha só, gente, ele está zombando do Deus deles. Um homem que zomba dos seus adversários, de repente, este homem tem um outro tipo de comportamento. Sabe por quê? Uma ameaça, ela tem muitas vezes o poder de causar medo.
mais do que um fato. E essa mulher, ela não é boba de ameaçar este homem. Por quê? Porque nós estamos falando de um povo fracassado. Acabe era um rei fracassado. Jezabel é uma mulher perversa. Viram quem Deus era. Viram o que Elias era diante de Deus, o grande profeta, um instrumento de Deus, assim como essa igreja é, assim como você é, assim como nós somos. Mas as pessoas ainda assim tentam dizer, você não sabe, você não tem valor, você não vai conseguir. E muitas vezes a gente deixa essas palavras, e a gente vai deixando essas palavras, a gente vai acreditando nela, a gente vai engolindo isso, vai tomando forma disso. E não é verdade. Como explicar alguém tão corajoso que zombava dos inimigos e viu os milagres e o poder de Deus diante dele e teve medo e fugiu? Por isso, abra sua Bíblia agora em 1 Reis 19, de 4 a 15, se você já abriu. Olha lá o número 4. Ele, porém, foi ao deserto. Já tinha sido ameaçado. Ele, porém, foi ao deserto a caminho de um dia e foi sentar-se debaixo de um zimbro, de uma árvore, de um arbusto, e pediu para si a morte. Estamos falando de um homem que Deus dizia assim, Elias, vá para Sarepta. Eu sou fã da história dele, porque ele falava assim, vá para Sarepta, um lugar que estão matando profeta, um lugar de povo pagão. A Bíblia diz que ele se levantava imediatamente. Imediatamente, um homem obediente. Diferente muitas vezes de nós, que Deus fala, faz isso. Peraí, vai. Não é muito dinheiro que eu tenho que dar não, hein? Sei não, eu vou estar cansado. Eu vou gripar nesse dia aí que o pastor mandou vir fazer um trabalho. Diferente de Elias. Imediatamente ele levantava. Mas aqui nós vemos um homem que foi sentar-se debaixo de uma árvore e começa a pedir a morte para si. Como é que ele pede a morte para si? Começa a orar. Que oração que é essa? Que oração que é essa de um homem fraco? Elias não era um homem fraco. Elias era um homem forte, ousado, na presença do Senhor. Por uma ameaça. Sabe por quê, gente? É melhor um homem na caverna do que um homem morto virando Marte. Sabia disso? Ela jogou certinho, essa mulher. O inimigo tem jogado muito bem contra as nossas vidas e tem deixado muitos cristãos depressivos. É melhor um crente chorando em casa do que um crente na igreja se fortalecendo para sacudir o inferno. Então o inimigo vem com ameaça para cima de nós. Se você não fizer tal exame, você vai ter um câncer. Se você não fizer tal coisa, se você for em tal lugar, e fica ameaçando. E fica ameaçando os crentes. Muitas vezes nós caímos na conversa do inimigo. E choramos amargamente. E olha a oração desse homem. Ele diz, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida. Este agora foi igualzinho à oração de Moisés. Igualzinho. Estamos falando de dois ícones. E pede que Deus o mate imediatamente. Ainda bem que Deus não ouve todas as nossas orações. Se é que a gente pode chamar isso de uma oração. É uma oração, porque é uma conversa com Deus e ele se refere a Deus. Olha só, este homem, olha que contradição, que coisa louca. Este homem foge para não morrer, olha aqui para mim. Depois pede para morrer. Pera, você quer morrer ou não quer morrer? Eu já ia perguntar para Deus. Eu já ia perguntar para ele se eu fosse Deus. Você quer morrer ou não quer morrer, trem? Não, ele não queria morrer. Ele não queria ser morto pelos próprios adversários. Que era o povo lá de Acabe, Jezabel, os profetas de Baal. Mas se Deus o matasse, seria diferente. Gente, eu começo a pensar na história, eu começo a ver a cara de Deus assim. Esse menino pedindo para morrer, gente, ele nem vai morrer. Eu tenho outro papel para ele vai ser trasladado. Esse menino perdendo tempo. Ele não ia morrer, Elias. Deus tinha outro plano para ele, mas não era para contar ali. Deus tinha um segredo ali. Deus sabe de todas as coisas. Olha só, versículo 4. Porque não sou melhor do que meus pais, do que os meus antepassados. Olha que expectativa frustrada. Não sou melhor do que ninguém. E que dia que Deus mandou você ser melhor que alguém? Fala para mim. Que dia que Deus mandou eu cantar melhor que a Ludmila, melhor que a Jéssica, apesar delas cantarem, né? Mas Ele nunca mandou eu cantar melhor que a Aline Barros, embora eles cantem. Mas, gente, o meu papel é outro.
Não precisa de competição dentro do reino, eu sempre falo isso, tem lugar para todo mundo, mas Deus não nos manda ser melhor que ninguém. Vai lá, Margarete, prega melhor que o pastor Márcio. Que isso, gente? Cada um tem um jeito de pregar. E por que essa oração aqui? Eu não sou melhor que os meus pais, eu não sou melhor do que ninguém. Está se lastimando, está se justificando. A diferença da oração de Elias para Moisés, Moisés contra a verdade. Estou cansado. O Senhor me mandou aqui para que eu morresse? Depois de tudo que nós fizemos? Esse povo está todo mundo reclamando na entrada das suas tendas contra mim? E Moisés, assim como Elias, se dirige a Deus. Isso está certo. Só que Elias não conta exatamente a situação para Deus. Ele podia falar, estou morrendo de medo. Fala para Deus, gente, eu estou morrendo de medo, porque a Bíblia diz, antes que a palavra chegue na minha boca, ele já sabe o que eu vou falar. Então já fala logo. Entendeu? E ele disse, não sou melhor que os meus antepassados. Parece que ele está querendo dizer assim, o povo viu, Senhor, o que o Senhor fez, mas ele também viu o que Deus fez, gente. Eu acho que, não sei o que ele pensava, eu acho que diante daquele fogo lá, no Monte Carmelo, eu acho que ele pensou que o povo ia se render aos pés do Senhor, todo mundo, mas não foi assim que aconteceu. O rei Acabe, um fracassado, a sua mulher Jezabel, uma mulher perversa, não se curvaram, mesmo vendo tudo isso acontecer. E quantas vezes a gente vê tudo isso acontecer? Pessoas que são curadas, mas não se curvam diante do Deus Todo-Poderoso. Quantas vezes? O Márcio uma vez disse que foi num hospital com o pastor dele quando ele era criança, e disse que o pastor perguntou para ele, você quer aceitar Jesus? Porque ele já estava bem debilitado, e já foi dada a notícia de que a morte para ele era certeza. Ele falou, eu não aceitei esse Jesus a minha vida inteira, vou aceitar agora? Estamos vendo aqui. Então a situação vai se repetindo, só vai mudando os nomes das pessoas. E aí, ele disse, eu não sou melhor do que os meus pais. E aí, no versículo 5, deitou-se e dormiu debaixo de uma árvore, debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou e lhe disse, levanta e come. Para você que está nos assistindo ou você que está aqui, a ordem de Deus para nós hoje é, levante-se e coma. Levante-se, posicione e coma. Gente, eu acho interessante, Deus não poderia mandar um corvo alimentar Elias de novo? Poderia ou não poderia? Poderia. Ele abre o mar, ele seca os rios. O próprio Elias, que está com essa justificativa aqui se lamentando, orou e parou de chover por 3 anos e 6 meses. Depois voltou a chover pela oração deste homem. E agora este homem está sem comer. O que Deus poderia? Mandar um kit de sobrevivência, é ou não é? Vai lá os corvos de novo. Leva a carne para ele. Dessa vez não foi carne, mas Deus não queria só que Elias ficasse vivo. Deus queria dar uma mensagem para Elias. Levanta e come. E olhou e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou-se a deitar. Ali já tinha um milagre acontecendo, gente. Deus estava com Elias, mas quando a gente está cheio de problema, frustrado, a gente não enxerga os milagres de Deus. Da onde saiu esse pão e essa água? Foi Deus, foi mais um milagre acontecendo aqui. E muitas vezes não enxergamos os milagres às nossas voltas. Quando a gente fica se justificando, quando a gente fica chorando e choramingando, reclamando, falando, eu sou mais um. Eu não sou melhor que os meus antepassados. Deus nunca te mandou ser melhor que ninguém. Primeiro, segue a vida. Cada um tem uma missão nessa terra. E tinha um milagre na frente de Elias, mas Elias não enxergava. E olha o que acontece no versículo 7. Continua comigo aí. Vai lá para o versículo 7. O anjo do Senhor tornou pela segunda vez. Olha aí, gente. Você já observou uma coisa? A gente fica até meio nervoso e irritado de ver uma história. Mas a gente está vendo Deus irritado aqui? Não. E é assim que Deus faz com a gente. Ele é longânimo. Novamente o anjo tocou em Elias e disse pela segunda vez, levante-se e coma, porque será muito longo o seu caminho. Levantou-se, pois, a gente acha fantástico, Elias, levantou,
chorando, devia estar lá com os olhos inchados de dormir, que a pessoa quando está depressiva só quer comer ou só quer dormir, não quer nem conversa. Mesmo assim, olha que interessante, mesmo passando por isso, ele ouve a voz de Deus. Você tem ouvido a voz de Deus? Você não está com depressão, graças a Deus. E até com depressão, quem estiver, ainda assim pode ouvir a voz de Deus. E a ordem de Deus para nós nessa noite é: levante-se e coma. O que é para comer? Pão. Quem é o pão que desceu do céu? Quem é a água viva? Se alimente-se de Deus. Levante-se. Tome um posicionamento. Levante-se. O Senhor tem falado com a sua igreja neste dia. Levante-se. Saia desse marasmo. Saia desse período. O Senhor tem grandes coisas para você. E Ele não manda ele comer qualquer coisa. É algo que daria sustância para 40 dias de caminhada. Não sei se comeu mais alguma coisa durante o caminho, Deus não fala. Mas interessante que Deus não mandou carne neste período, né? Talvez carne fosse pesar. Mas manda pão e água, fresquinho. Pão quentinho na brasa. A Bíblia é tão interessante que mostra até as brasas, né? Será que Elias está tão acostumado a ver milagre que nem reparou que tinha um milagre ali? Ou então está tão perdido nas reclamações que não pôde ver um pão quentinho ali? Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o monte de Deus. Parece que Deus está falando assim: vai lá para aquele lugar que nós vamos ter uma conversa. Parece que falando assim, longe de toda interferência humana, vai ser você e eu. Aí já não vai ser mais o anjo. Versículo 9, e ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, ó gente, Deus falando para Elias, o que você está fazendo aqui? Deus sabia o que ele estava fazendo ali. Poderia falar, menino, o que você está fazendo aí? O tanto que eu já te usei, você já orou, já parou de chover, voltou a chover, você foi sustentado por corvo, você, depois disso, depois dessa história, pessoas chegam até Elias, o rei chega até Elias e fala, o nosso rei quer falar com você, 50 homens mais o mensageiro, Elias manda descer um fogo, mata todos, 51. O rei manda mais 50, mais o mensageiro, mata todos, 102. Na terceira vez, o mensageiro, que não é bobo nem nada, porque a conversa corre, a situação corre, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Aí já se humilha e não mata eles. Este é um homem que passou por um período de depressão. Não é vergonha passar por um período de depressão. Você não vai se mostrar mais fraco, mas fale com Deus. E aí Deus, você imagina a cara de Deus falando, o que você está fazendo aqui, Elias? De novo a pergunta, o que você está fazendo aqui? Sabe por que Deus faz essa pergunta? Entre linhas ele está dizendo assim, ó, quem te mandou vir para cá? Eu não mandei, o que você está fazendo aqui? E quantas vezes nós nos damos mal, olha aqui para mim, os fortes em Deus, que somos nós, quando vamos por um caminho que não é para ir, somos fracos, cedemos à fraqueza. Abraão, quando foi para o Egito, que não era para ir, mentiu, se deu mal. Sabe por quê? Não podia levantar um altar a Deus lá no Egito. Quero te dizer, igreja, onde você não pode adorar o Senhor, você não deveria ir. Porque você vai se dar mal. Aonde você não pode levantar um altar ao nosso Deus, ao Deus de Israel, ao Deus vivo, você não deve ir. A sua vida com Deus, como é que está? O Senhor tem falado conosco nesta noite. Santifique-se. Grandes coisas tem o Senhor para esta igreja. Eu estava vendo aqui o culto acontecer. Gosto muito desse lugar, mas nós vamos deixar este lugar. Deus já tem colocado isso no meu coração há algum tempo. Nós vamos deixar aqui, nós vamos para um lugar maior. Santifique-se. Todas as vezes que Deus ia agir, Ele falava para o povo, santifique-se. Amanhã Deus fará grandes coisas no nosso meio. Quem quer estar junto aí? Levanta a mão, diga amém. Santifique-se, diga para a pessoa que está do seu lado, santifique-se. Amém. E aí Deus pergunta para Elias, o que você está fazendo aí, Elias? E foi na caverna, no meio do desespero, que existe uma conversa entre Deus e Elias.
Deus não repreende Elias, não maltrata Elias, mas dá a oportunidade para ele desabafar. E ele repete as mesmas coisas. No versículo 10, ele disse assim: tenho sido muito zeloso, Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os seus profetas, e eu, o único, fiquei, e agora buscam me matar, o único, trabalhando com números. Não parece, gente? A Bíblia é tão atual, não é? Hoje, quem são os bons influencers? Quem é aquele que tem um monte de seguidor? Quais são as boas igrejas? Que tem um monte de gente, está lotado. É isso aí? Não, pode ser que lá tenha o Deus de Baal. Eu tenho que estar onde está o Espírito Santo de Deus, onde eu sinto a revelação, a presença de Deus. Aqui nós estamos vendo um homem que se sente frustrado, porque acha que está sozinho. E quantos pastores não vê o engajamento, ou não vê, Deus falou muito comigo essa semana sobre isso, que não tem números, não sou bom o suficiente. Aí o espírito de Elias, foi o único que sobrei. Não foi o único, ele estava falando coisa que ele não sabia. 7.000 não se curvaram, não beijaram Baal, não dobraram os seus joelhos. Engraçado que Elias, ele é meio que orgulhoso. Eu fui o único, eu tenho sido muito zeloso, eu sou o cara, eu tenho sido muito bom. Mas eu estou sozinho, parece que é uma mistura de orgulho, com uma dó dele mesmo, não dá para entender Elias. E Deus está vendo tudo isso. Elias se esconde na caverna, poderia falar para Deus, ele teve a oportunidade de falar: estou aqui porque estou morrendo de medo da mulher. Estou aqui porque querem me matar. Ele está falando assim, ó, derrubaram os seus altares, esse povo quebrou a aliança, como se dizendo assim, ó, eles não viram quem o Senhor é? Se as pessoas não viram, mas Elias viu quem Deus é. Você sabe quem Deus é. Se eu perguntar aqui quem Deus já atuou na vida, todo mundo vai levantar a mão. Porque um dia Deus agiu na sua vida e na minha. Só que Elias não se lembra de nada aqui. Quando você vê uma pessoa com depressão, chorando, diga para ela: esqueceu de quem Deus é? Esqueceu do que Ele já fez na tua vida? Esqueceu que Ele já curou você? Esqueceu que Ele já te livrou da morte? Esqueceu que Ele te deu um dinheiro que você não esperava de onde ia vir? Esqueceu que Ele fez justiça com a sua vida quando você mais precisou? Traga a memória. E aqui nós vemos um Elias que só se lamenta, se justifica, mas não se lembra dos feitos do Senhor. Estamos vendo Elias com medo de um povo fracassado. O rei perdeu a guerra. Versículo 11. E o Senhor disse para ele. Estava tendo uma conversa aqui. Elias reclamando. Era assim, ó. Eles se entendiam, não se entendiam? Claro. Eram amigos íntimos, não eram? Eram. Só que Elias fala uma coisa, esperando talvez que Deus fale o que para ele? Elias, você é o cara, meu filho. Olha quantas vezes eu te usei, levanta daí. Deus não fala isso para Elias, ele responde para Elias com outra pergunta: o que você está fazendo aí? E aí, continuando, no versículo 11, o Senhor disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Aqui o nível da conversa vai piorar. Deus quer falar com Elias, quer chamar a atenção de Elias, como Ele está chamando a nossa atenção nesta noite. E é fantástico porque aparecem várias manifestações da natureza. Terremoto, um vento forte, fogo. Mas Deus fala com Elias lá na brisa. Sabe por quê? Existem momentos que tudo que nós precisamos é apenas uma brisa. Apenas um ventinho. E olha só. No versículo 11. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e os esmigalhou, e as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um grande terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Parece que ele queria chacoalhar Elias. Esqueceu de quem eu sou, Elias? Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Você já imaginou essa cena?
passa um vento fortíssimo, um terremoto, agora um fogo. Como é que foi essa mistura? Parece que Deus estava mostrando para Elias, você está esquecendo quem eu sou? Você esqueceu do que eu sou capaz? Tudo isso aqui está debaixo dos meus pés. Até o diabo para agir precisa da autorização de Deus. E se o diabo agiu na sua vida, porque você deu a arma para ele agir. E aí Deus continua. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Vento fortíssimo. A gente vê vários ventos fortíssimos na Bíblia, não vê? Olha aqui para mim, me ajuda aí. Onde que tem um vento impetuoso? Em Pentecostes. Onde tem um vento forte? Para expulsar as águas lá do barco de Noé. Onde tem um vento forte que um certo homem olha e afunda? Pedro. Terremoto. De quem a gente lembra de terremoto? Paulo e Silas na prisão. De quem a gente lembra de fogo? O próprio Elias. Mas muitas vezes o que nós precisamos é nos acalmarmos para ouvirmos a Deus. Se acalme. Quando tudo estiver parecendo contrário, tudo estiver ruim, se acalme. Talvez o Senhor esteja na sua calmaria. E só numa brisa o Senhor já vai falar conosco. O Senhor nos ama muito. Mesmo Elias, nesse dilema, nesses problemas, Deus não abandonou Elias. Deus não nos abandona. E a palavra de Deus para nós hoje, levante-se, se posicione como uma igreja, coma pão, beba água do Senhor. Se posicione, grandes coisas o Senhor fará através das nossas vidas. Versículo 13, e sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na capa, está tampando o rosto, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia, alguém lê para mim, o que fazes aqui, Elias? De novo. É interessante que Elias, ele repete o mesmo discurso, e Deus repete a mesma coisa para Elias. O que fazes aqui? Interessante que Elias não consulta a Deus para onde ele foi. Elias, por mais corajoso que ele era, ele não consultou a Deus para pegar esse novo caminho. Elias não ouve o que ele queria ouvir, porque Deus repete a mesma coisa. Elias se escondia de Deus numa caverna. Sabe o que está em Salmo 27:5? Não precisa abrir. Olha só, porque no dia da adversidade, presta atenção, igreja, no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Você não precisa se esconder, é o Senhor quem te esconde. Se esconda nele. Busque o Senhor. É tempo de nós crescermos. 14. E ele disse, de novo, gente. De novo. E ele disse, eu tenho sido em extremo, agora até piorou, né? Muito zeloso, é extremo zelo. Pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os profetas à espada. Estava acontecendo isso mesmo. Elias não estava mentindo, mas faltava a outra parte. Faltava a outra parte. Qual é a outra parte? Estou com medo. Fala para Deus, se você está com dificuldade de sair de um vício que está tirando a sua santidade, fala para Deus. Senhor, estou com dificuldade de sair do vício da pornografia. Fala para Ele. Não fuja, não finja. Não precisa repetir uma oração mecânica. Diga para Deus, estou fazendo o que está errado. Estou indo para o caminho errado. Porque Elias foi para o caminho errado. Deus não mandou ele ir para lá. E é para você que nos assiste. Se você estiver indo para um caminho errado, a resposta para você é, o que você está fazendo aí? Deus não nos manda ir para um lugar de pecado. Deus não nos manda ir para um lugar de desobediência.
Mesmo Deus não mandando Elias ir para a caverna e para aquele lugar, debaixo daquela árvore, Deus vai até onde Elias está e busca Elias. Nesta noite, o Senhor não quer nos envergonhar. Deus poderia falar para Elias: Elias, o que você está falando, menino? Para de ser mole desse jeito. Você sabe fazer o certo. Mesmo que esse povo fracassado aí está querendo te matar. Matei um monte já. Para defender os meus. O que você está falando, Elias? Para com essa conversa. Deus tem visto as nossas lutas. Interessante que as nossas coisas, aquilo que a gente fala, as pessoas só sabem aquilo que eu quero que ela saiba. É ou não é? Mas Deus não, com Deus é diferente. Deus sabe o que você quer que Ele saiba, e Ele sabe o que você não quer que Ele saiba. Ele sabe tudo. Por isso, na hora de orar, já fala logo a verdade. Fiz coisa errada, te digo mais, Deus, eu estava gostando, mas eu sei que o Senhor não se agrada. Me ajuda para eu voltar para o caminho. Porque mesmo no caminho errado, Elias ouviu a voz de Deus. E mesmo a gente estando no caminho errado, Deus tem falado conosco: volte para o lugar que eu te mandei. E vai ser a instrução que Deus vai dar para Elias: volte para o lugar que você veio. E olha o que acontece. No versículo... onde eu estou aqui? 14. Já li. Vamos para o versículo... a continuação do 14. Ele diz assim, ó: e só ficou eu. Só ficou eu. Esse é o final do versículo 14. Não ficou só ele. Olha o que está escrito em 1 Reis 19, 18. Abre aí comigo. Adianta um pouco aí. 1 Reis 19, 18. Diz assim: o próprio Deus fez sobrar 7.000 em Israel. Todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Não sobrou só Elias. Tinha gente para ajudar Elias. Elias saiu correndo, sozinho no meio da rua, no meio da mata, no meio do deserto, senta debaixo de uma árvore. Deus manda um anjo lá: levanta, levanta. Vamos, você vai caminhar 40 dias. E na caverna Deus se manifesta para Elias. E aí, aqui é a orientação que Deus vai dar para nós nesta noite. O Senhor disse para Elias: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Deus está dizendo nesta noite: volta para onde você deveria estar. A resposta para a igreja de Deus nesta noite é: volta a ter santidade, volta a me consultar. Quem mandou você ir para onde você foi, Elias? Volta para onde? E chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Quando Deus dá essa ordem, Deus já está dizendo para Elias assim, ó: aquele povo já perdeu. Vai lá que você já vai ungir outro rei. Acabe já era, Elias. Deus manda te dizer nesta noite que os seus inimigos vão cair por terra no nome de Jesus. Quem são os nossos inimigos muitas vezes? Às vezes é a gente mesmo, né, gente? Vamos pensar. Só está nós aqui, vamos pensar. Você sabe que muitas vezes o nosso maior inimigo é a gente mesmo. Sabe que não pode comer determinada comida e come. Sabe que não pode ir em tal lugar e vai. Sabe que não é para assistir tal coisa e assiste. Muitas vezes o nosso pior inimigo somos nós mesmos. Sabe que tem que dormir, porque o teu corpo precisa. Não dorme, fica maratonando aí. Está entendendo? Então nós precisamos ser mais conscientes da gente mesmo. Peça para Deus te ajudar. Amém? Continuando, volte para o seu caminho. Quando Deus fala para Elias assim: Elias, unge, qual é o nome do homem? Azael, a rei da Síria. Ele está dizendo para ele assim, ó: eu ainda acredito em você, Elias. Volta a ser quem você era, menino. Vai lá e unge esse Azael como rei da Síria. Sabe por quê? Deus está dizendo para ele assim, ó: eu tenho um futuro para você, Elias. Deus nem vai atrás das picuinhas dele. Deus nunca mandou ele ser melhor que ninguém.
Deus nunca mandou ele se comparar com ninguém. Outra coisa que Deus tem falado para a igreja: para de se comparar com as pessoas da internet. Você não precisa ter aquele corpo, não. A internet hoje está mandando nós não gostarmos de nós, sermos insatisfeitos com a gente mesmo, uma autocobrança destrutiva e sem fim. E aqui Elias se compara: estou sozinho, não sou melhor, sou ruim. Deus nem responde. Acho que Elias pensava assim: ele vai falar agora, vai dar uma estrelinha para mim. Menino, você é o cara, eu sempre te usei, mas Deus não trabalha com Elias assim. Deus trabalha com maturidade. Levanta, você já comeu, já conversamos, levanta, volta para o caminho que era para você ter ido, que você está. Unge Azael, eu tenho um futuro para você. E é um futuro brilhante, ele nem morrer vai, gente, o homem vai ser transladado. Nunca na história da Bíblia, Elias, você sabia que Elias orou por um menino e o menino ressuscitou? Foi a primeira pessoa que tinha morrido, volta à vida. Foi Elias que orou. De repente está desse jeito. Isso nos mostra que até os grandes têm os seus dias de fracasso. É só eu sair um pouquinho do caminho. Ah, não dá nada não, ninguém vai ficar sabendo. Você vai ver o que você vai colher. Tristeza, choro. Depois ele disse assim, ó: unge Jeú e Eliseu, que está no próximo versículo, que a gente não vai ler. E ele disse, ele confronta Elias, como se dizendo: para de se lamentar, chega desse lamento, volta a ser quem você era. Deus vai usar Azael, Jeú e Eliseu para acabar de uma vez com o reinado de Acabe e Jezabel. Seu maior legado, sabe qual que era? A igreja. O seu maior legado é a igreja do amanhã. Elias não podia morrer mesmo. Ele tinha que preparar Eliseu. E quem se torna Eliseu, gente? Prepara os seus filhos, deixa um legado aí, deixa uma história bonita para sua casa. Elias sai da caverna, tratado, restaurado e pronto para o serviço. Se você ainda está vivo, é porque Deus tem grandes propósitos. Muitos morreram na pandemia. Se você está vivo, é porque Deus ainda quer te usar. Amém? Terminando, eu estou. Abra sua Bíblia em Mateus 17, que nós vamos ler o último versículo. Eu quero mostrar para você quem são esses dois ícones. Moisés e Elias. Dois ícones do Antigo e do Novo Testamento. Mateus 17, 1 em diante diz assim: olha só, estava com Jesus Pedro, Tiago e João. Quem são? Aqueles discípulos. Lembra daquele do barquinho? Pedro, Tiago, João no barquinho. Era eles. Esse trio estava sempre ali nas proximidades com Jesus. E aqui não foi diferente. Olha o que acontece em Mateus 17. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular, a moral, hein? A um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles, o próprio Jesus. Presta atenção. Sua face brilhou como o sol, as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles, quem? Moisés e Elias. Os grandes ícones que também tiveram depressão. Acho fantástico, gente, quando a Bíblia mostra os erros das pessoas, para mostrar para nós que mesmo a gente fracassando, ou mesmo a gente errando, achando que a gente não vale nada, Deus ainda acredita em nós. Deus ainda acredita em você e acredita na igreja. E aí, diante dessa visão, aparecem esses dois, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui, se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu. É só milagre, né, gente? Eita, meu Deus. Que cena. E dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. Deus falando para Jesus.
Ouvindo isso, os discípulos se prostraram com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou e tocou neles e disse: levantem-se. Sempre levantem-se, né? Ó, presta atenção, Deus não fala com caído, viu? Deus fala com caído, sabe para quê? O que ele fala para os caídos? Levanta. Quando os caídos se levantam, aí ele dá o recado. Se continuar caído, ele vai falar: o que você está fazendo aí? Gente, eu não te mandei aí. O que você está fazendo na casa dessa pessoa que nem você pode levantar um altar? Presta atenção. É que tem lugar que a gente vai, eu estou lembrando aqui imediatamente, o Espírito Santo é rápido, né? Tem lugar que a gente vai, é igual quando Jesus foi na casa de Zaqueu. Ele falou assim: hoje a salvação entra nessa casa. Você pode até ir em algumas casas que não conhecem ao Senhor, mas tem um tempo determinado para que a salvação entre ali. Hoje a salvação entra nessa casa. Tinha um propósito. Amém? Quem entendeu diz amém. Amém. Senão o evangelho não cresce, né? Tem que crescer. Tem que chegar a Jesus lá. Interessante que Paulo disse assim, ó. Paulo, ele se fazia de louco, mas ele não fazia o que os loucos faziam. Então muitas vezes você vai até em um lugar, faz de conta que você é louco, mas não é louco. Entende? Está entendendo? Continuando então, mas Jesus se aproximou deles e disse: levantem-se, não tenham medo. E erguendo ele os olhos, não viram mais nada, a não ser Jesus. Viram uma visão maravilhosa. Quem Moisés representava ali na visão? Representava a lei. Quem Elias representava ali na visão? Os principais, quem? Os principais profetas. Você vê, Elias era o cara, nem tinha livro de Elias ainda. Então nem sempre quem escreve livro é o cara. E a mensagem para nós dessa noite é: levante-se. Levante-se. Coloque-se em pé, igreja, vamos orar. Levante-se, coma e se prepare, pois Deus tem um caminho longo para você. Amém? Diga amém. Levante-se, PIB Norte. Levante-se, igreja. O Senhor tem um caminho longo para você. E quero te dizer, não é agora que você vai morrer. Deus tem grandes coisas para você e para mim. Por isso, santifique-se. Amém? Santifique-se. Vamos adorar o Senhor agora.